A palavra do nosso Deus diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Os irmãos vão entender por que eu interrompi a série em 1 Coríntios, aliás, porque há um assunto recente que, enquanto igreja, nós precisamos abordar, mas abordá-lo de forma bíblica, de uma forma sincera. E o que eu estou falando é do fato de que no último dia 22 de setembro, deste ano, o STF deu início ao julgamento da ação de descriminalização do aborto até a 12ª semana. Essa ação, iniciada pelo STF, é em conformidade a uma solicitação do Partido Socialismo e Liberdade, mais conhecido como PSOL, e do Instituto Anis, com pedido de protocolo desde 2017. Eu me lembro que na ocasião, e você também certamente se lembrará disso, os feeds das nossas redes sociais encheram de posts falando acerca desse caso. Muitos contra, naturalmente, porque o nosso grupo de amizade geralmente é cristão e pensa como nós, mas alguns outros posts tentando dizer por que o aborto até a 12ª semana poderia ser benéfico. E aí eu fico me perguntando se eu, enquanto pastor de vocês, enquanto o líder dessa comunidade, não tenho nada a dizer. Os irmãos sabem que eu não tenho muito perfil de ir para as redes sociais, de ficar postando coisas ali. Eu entendo que é uma ferramenta boa, é uma ferramenta para quem gosta e para quem sabe usar. É uma ferramenta muito positiva, mas eu não tenho esse perfil. Eu não gosto de falar absolutamente a minha opinião ali ainda. Talvez isso mude. Mas eu tenho algo a dizer à igreja. E eu preciso dizer algo à igreja. Eu preciso deixar claro a essa comunidade qual é a nossa posição, a nossa convicção. O que a palavra de Deus nos ensina acerca desse assunto. E por isso eu escolhi esse texto, interrompendo a nossa série em 1 Coríntios. Meus irmãos, o livro do Êxodo, o livro da saída, se quisermos traduzir o termo Êxodo, o livro da saída, o livro da fuga, ele é naturalmente a continuação da saga iniciada em Gênesis. A saga que Moisés registra para nós acerca dos patriarcas. A saga, aliás, que falamos em nossa liturgia de culto, o Salmo 105. A partir de Gênesis 12, Deus chama Abraão, Deus chama aquele homem para sair da sua terra, da sua parentela, e desenvolve com ele ali toda uma aliança, faz com ele, estabelece com ele uma aliança, lhe faz promessas sérias, promessas que apenas o Deus soberano do universo é capaz de cumprir. E o livro de Gênesis todo, então, narra toda essa saga. Abraão, depois seus filhos, seu filho Isaac, depois seu neto Jacó, e depois os seus bisnetos, que dão origem às 12 tribos de Israel. Gênesis 50 termina com o povo de Deus, inicialmente ali na Palestina, sendo conduzido ao Egito, porque José era o governador do Egito e havia providenciado, por meio de Deus, um tempo de estadia ali, de segurança para o povo do Senhor. Êxodo chega. E Moisés, então, escreve esse livro para continuar essa saga, essa história, para que entendamos onde essa história vai dar.
Esse livro, então, escrito por Moisés, tem o propósito de nos mostrar o cuidado do Senhor com o seu povo, com este povo particular, e mostrar também a necessidade de uma ruptura, de um desligamento, de um distanciamento entre o seu povo, que eu quero e vou várias vezes chamar aqui como a semente da mulher, e o restante, a semente da serpente. Essa grande antítese iniciada pelo Senhor exatamente em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Então o propósito do livro é nos mostrar isso, que Deus cuida do seu povo e que Deus deseja que o seu povo seja separado. Não é à toa que o livro chama a fuga, a saída. Ele também vai nos dizer, meus irmãos, que devemos confiar só no Senhor. Aqui no livro de Êxodo é exatamente o livro em que nós temos o Senhor superando todos os deuses do Egito por meio das 10 pragas, onde por meio de cada uma das pragas o Senhor tripudiava acerca de uma divindade egípcia e mostrava que o povo de Deus deve confiar somente no Senhor, porque só há um Deus, que é o nosso Senhor Jesus. O povo também deve tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. É aqui nesse livro, no livro do Êxodo, em que nós vamos perceber a nação recebendo os 10 mandamentos. O início de uma legislação que vai moldar a cultura e que vai ensinar o povo que Deus, o Deus deles, era digno de toda a honra e de toda a glória. É também nesse livro em que nós precisamos aprender, e aprendemos por meio dele, de que Deus deve ser adorado de acordo com a própria vontade dele e não com a nossa. É nesse livro que o Senhor dará ali ao povo saindo do Egito as instruções acerca do tabernáculo que eles deveriam construir com todas as suas medidas, com todos os utensílios que deveriam ser utilizados e tudo mais. Então, olhando para tudo isso, eu quero expor o texto que acabamos de ler com a seguinte proposição: a soberania de Deus em meio aos decretos de sangue. A soberania de Deus em meio aos decretos de sangue. Mas antes de entrar no texto, e porque eu não posso fugir do texto, eu não consigo falar outra coisa senão o que está no texto, eu preciso trazer algumas verdades essenciais, que não estão no texto, mas que são verdades que nós precisamos tomar consciência. A primeira delas, meus irmãos, é que nós não podemos e nós não devemos associar automaticamente esse texto, Êxodo capítulo 1, de 15 a 22, ao que vem acontecendo no STF, que é o julgamento acerca da descriminalização do aborto até as 12 semanas. Porque ali é um caso de um aborto consensual. A mãe permite que o seu filho seja exterminado no seu ventre. No caso em que nós estamos, as mães não permitiriam isso de forma alguma. Então, cuidado quando você for conversar com alguém e trazer o texto de Êxodo, se você não deixar bem claro que há uma relação sim, mas não é uma relação automática, não é a mesma situação, não é o mesmo caso. A segunda verdade que nós precisamos entender e trazer à nossa mente, de que o aborto em nosso país, ele já ocorre sob a legitimação do Estado. A saber, há 3 circunstâncias em que o aborto é permitido no nosso país. Em primeiro lugar, se ele é decorrente de um estupro. Em segundo lugar, se ele traz algum risco de morte à mãe. E em terceiro lugar, quando a criança no ventre apresenta uma malformação chamada de anencefalia, quando aquela criança não tem a sua parte intelectual totalmente desenvolvida. Então, já há casos de aborto permitido no Brasil. Coisas que nós precisamos trazer à nossa mente quando esse assunto vem à tona. Uma terceira verdade essencial, que não está no texto, mas que nós precisamos entender claramente, é de que abortos clandestinos já ocorrem no Brasil. Portanto, a nossa revolta e a nossa ira não deve ser somente com o que o STF está para fazer, mas deve ser também com o que já vem acontecendo no Brasil. Um instituto aponta que em 2015, mais de 500 mil de abortos clandestinos ocorreram em nossa nação. E eu repito, então a nossa indignação não pode ser apenas por uma ação do STF, mas com uma realidade que já vem acontecendo. Uma outra verdade que precisamos trazer à nossa mente. Para os cristãos, o aborto não é um assunto apenas de saúde pública, pois ele envolve a vida e o direito de pessoas sobre as quais apenas o Senhor
é a autoridade máxima. Nós, irmãos, enquanto igreja, não podemos nos calar, porque nós somos exatamente a voz de Deus nesse mundo, inclusive quando necessário para acusar o Estado dos seus erros. E uma última verdade pretextual é de que parece haver em nosso país uma fome insaciável por direitos. Até a década de 50, salvo engano, posso estar errado e depois eu me corrijo, até a década de 50 o aborto não era permitido em hipótese alguma em nossa nação. Mas aí as pessoas começaram a levantar hipóteses. A primeira hipótese era, e se a mãe estiver sofrendo risco de vida? Não pode fazer aborto nesse caso? Pode perder a vida da mãe e da criança? E aí o judiciário disse, não. Então nesse caso pode ter aborto. Mas a fome e a sede por direitos parece não ter fim, e aí eles desenvolvem uma segunda argumentação. E a segunda argumentação, que também é lógica, que também faz sentido, é a seguinte, mas tudo bem, e se não há risco de vida para a mãe, mas a criança é fruto de um abuso, de um estupro, a mãe é obrigada a gerar esse filho, e então o judiciário disse, não, então, nesse caso, é permitido a mãe abortar a sua criança. Mas a fome e a sede por direitos não termina aí, e eles vão um pouco mais adiante, eles dizem assim, olha, tudo bem, se não há risco para a mãe, se não é fruto de um aborto, mas uma criança que apresenta má formação, como anencefalia, uma criança que já nasce condenada à morte, a mãe é obrigada a levar essa gestação ao final? E o judiciário disse, não, faz sentido. Então nesse caso, isso aconteceu em 2012, então nesse caso a mãe pode abortar essa criança. O que nós percebemos que acontece em nosso país, irmãos, é uma sede, é uma fome insaciável por direitos. E chegamos agora a essa questão, a essa solicitação de um instituto e de um partido pedindo então que o aborto até a 12ª semana seja descriminalizado, aliás. Com essas verdades essenciais que nós precisamos falar, e que eu preciso falar aqui, não vou falar em rede social nem nada, eu gostaria de retomar a proposição da nossa mensagem. A soberania de Deus em meio aos decretos de sangue. Nos versículos 15 e 16, nós temos o primeiro decreto de sangue. A primeira tentativa de infanticídio. E essa tentativa é uma tentativa por um método perverso, cruel. Vejam comigo os versos 15 e 16. A palavra do nosso Deus diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. A primeira tentativa de infanticídio por um método perverso, irmãos, se revela e se mostra porque é o pedido de morte às funcionárias da vida. Essa é a grande verdade que olhamos para esse texto, nesses 2 primeiros versículos, é uma distorção das funções nobres de uma parteira para executar as crianças que estavam para nascer das hebreias. 2 nomes são aqui citados, Sifrá e Puá. Geralmente, meus irmãos, nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, quando os nomes são mencionados, significa que os leitores originais, nós não, mas os leitores originais, deveriam saber de quem se tratava. Respectivamente, os nomes Sifrá e Puá significavam, esses nomes semitas significavam agradável e cintilante. Então o rei chama essas 2 mulheres. Muito provavelmente elas não eram as únicas parteiras das hebreias, por uma razão simples. Havia muitas mulheres hebreias no Egito, e aqui apenas só 2 nomes são citados. Muito provavelmente elas eram responsáveis pelos partos dos hebreus, elas que tinham então que dar conta acerca das crianças dos hebreus que nasciam. Isso tudo então nos indica que Sifrá e Puá eram na verdade como que enfermeiras chefes. E o rei do Egito, o faraó, então chega para essas enfermeiras chefes, para essas mulheres cuja atribuição era nobre de trazer a vida, e diz assim, olha, vocês precisam examinar. E quando for menino, vocês matam. Quando for menina, vocês podem deixar viver.
No versículo 16, nós precisamos entender um pouco do contexto histórico. No Antigo Oriente Médio, meus irmãos, os partos ocorriam com as mulheres em posição de cócoras ou de joelhos. E aí, para facilitar o trabalho das parteiras, essas mulheres subiam uma espécie de mesa com alguns degraus de pedra. E elas, então, ali nessa posição, davam, então, às parteiras a condição de auxiliá-las. E o que o rei diz é assim, olha, enquanto você estiver ali naquele momento, não é depois que a criança nascer, mas enquanto estiver naquele momento ali, enquanto elas estiverem em trabalho de parto, então vocês devem executar os meninos. Como eu disse a vocês, então o faraó sugere que as parteiras, de alguma forma, ainda nesse processo de trabalho de parto, elas pudessem então ordenar às suas auxiliares, as outras parteiras hebreias, que matassem, talvez pelo sufocamento, os bebês hebreus do sexo masculino. Vejam, meus irmãos, que método perverso. Vejam, nessa primeira tentativa de infanticídio, este método perverso, cruel, tentando deturpar as atribuições das agentes da vida, para que se tornem as agentes da morte. Antes disso, Faraó já havia tentado um método muito eficaz, por sinal, não fosse a boa mão do nosso Deus, que é o Senhor que dirige a história. Faraó havia sobrecarregado os hebreus com serviços, está isso aqui no versículo 11 ao versículo 14 do texto que acabamos de ler, para que eles não tivessem como cuidar de seus filhos. Quem nos mostra isso muito claramente é Estevão, quando está para ser apedrejado, e ele reconta toda a história do povo hebreu, lá no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, aliás, versículo 19, ele vai dizer assim, olha, este outro rei que não conhecia José, com astúcia, tratou, aliás, com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjetar os seus filhos. É como que expulsá-los, abandoná-los para que não sobrevivessem. Então, antes de solicitar a ajuda das parteiras, das enfermeiras da vida, o rei já havia tentado sobrecarregar os pais de trabalho para que eles não tivessem condições de criar seus filhos, para que eles abandonassem os seus filhos e os seus filhos, sendo mal criados, morressem por ali. Mas a boa mão do Senhor vai dirigindo a história. Bem, uma pergunta que nós devemos e precisamos fazer é: por que o rei ordena que se mate apenas os meninos? Há uma explicação histórica para isso e eu quero trazer aqui para os irmãos. Meus irmãos, o Egito, por aquele tempo, havia sido governado por povos que haviam invadido o Egito. Os famosos povos Ixos, da 17ª dinastia. E apesar de ser um clã muito pequeno, esse povo era muito poderoso. Mas a 18ª dinastia, ela retoma o poder, ela vence esses Ixos, um povo que havia invadido e estava governando o Egito, os expulsa dali, e o que é que eles pensam? Nós não podemos nos dar a sorte de sermos invadidos novamente por um povo tão pequenininho, mas poderoso. Então, na cabeça de Faraó, os meninos deveriam ser mortos para que as meninas não tivessem outra opção, senão casarem-se com egípcios e assim aumentar o poderio do exército egípcio, dando aos egípcios filhos egípcios. Essa era a razão pela qual, então, o rei não havia ordenado a morte das meninas também, mas apenas dos meninos. Meus irmãos, o infanticídio sempre foi uma forma da semente da serpente, dos filhos do dragão, da semente do diabo, vou falar claramente assim, do mundo opositor, buscar frustrar os planos do Senhor. Nós não lemos a nossa liturgia de culto aqui em Apocalipse capítulo 12, do grande dragão que se coloca diante da mulher, esperando que a mulher tenha o seu filho, que é o Senhor Jesus Cristo, para lhe devorar. Não é isso que vemos? Não é isso que lemos? Apocalipse 12, 4. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, olhando para essa primeira tentativa de infanticídio, desse método cruel e perverso, eu quero propor algumas aplicações para nós. A primeira delas, nós devemos, irmãos, tomar consciência dessa constante batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. Gênesis 3,15 ainda vigora. O povo de Deus ainda está em batalha, ainda está em luta. E aí agora vai uma advertência aos pais.
Lembrem-se que seus filhos serão enviados para enfrentar um mundo. Como você tem preparado seu filho para isso? Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Se odiaram o nosso Senhor, se perseguiram o nosso Senhor, se tentaram matar o nosso Senhor, não perseguirão, não dirão, não tentarão matar a nós. O método da serpente sempre foi o infanticídio, sempre foi matar bebês, sempre foi tirar a vida no seu início. Uma segunda aplicação para nós é de que nós não podemos e não devemos nos surpreender, irmãos, caso o mundo nos peça algo perverso. Esse é o padrão natural, caído deste mundo, de agir. Olha que coisa perversa. Faraó chegar para as parteiras, as agentes da vida, aquelas que eram responsáveis por trazer a alegria no lar e dizer, quando vocês estiverem ali, matem os meninos. Não se iluda. É isso que o mundo faz conosco. É isso que o mundo quer que nós façamos. Ele quer deturpar as nossas atribuições. Ele quer que achemos normal fazer o que não deveríamos fazer. Uma terceira aplicação nesse texto, nesse momento da mensagem, é de que nós não podemos e não devemos nos esquecer de que em meio a tudo isso, há um Deus soberano. Há um Senhor que governa a história. E aí, nesse sentido, a minha palavra vai um pouco mais para estes que recorrem às redes sociais com grande desespero, porque muitas das vezes, meus irmãos, a ortodoxia não tem levado a uma ortopraxia. Pastor, explico. Muitas das vezes a boa doutrina não tem culminado em uma boa prática de vida. Porque se eu creio na soberania de Deus, eu creio que o meu Deus pode livrar esses bebês do ventre. Ainda no ventre. Porque se eu creio na soberania de Deus, eu creio que o homem não frustra a história do meu Deus. Porque se eu creio na soberania de Deus, ainda que o Senhor faça a promessa a Abraão, um homem idoso, com uma esposa estéril, avançados em dia, e diz a ele, olha para os céus, a sua descendência será como as estrelas dos céus, se você puder contar as estrelas dos céus, assim será a sua descendência, se você puder contar as areias do mar, assim será a tua descendência. E aí Abraão fala assim, mas Senhor, eu não tenho ninguém. E como vimos no Salmo 105, a história se desenvolve e culmina com Deus cumprindo a sua promessa. A soberania de Deus, lembre-se, a soberania de Deus em meio aos decretos de sangue. Agora vamos ver a soberania de Deus, dos versos 17 a 21. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isto e deixastes de viver os meninos? A soberania de Deus, meus irmãos, é revelada também por meio das causas secundárias. Nem sempre Deus irá descer em forma de fogo, de chuva ou de qualquer outra coisa e intervir na história, mas Deus usa as ações dos homens para que a sua vontade soberana seja feita. E Deus faz isso por meio do temor das parteiras, o temor delas. As parteiras são as primeiras aqui nas Escrituras a praticarem, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de desobediência civil. O que é isso? Quando nós lemos Romanos 13, quando nós lemos Tito 3, quando nós lemos a segunda epístola de Pedro no capítulo 2, em todos esses lugares nós vamos receber a instrução dos homens de Deus, por meio da palavra de Deus, de que nós devemos obediência ao Estado. Nós devemos nos submeter ao Estado. Mas, como nós vimos na nossa liturgia de culto, em Atos capítulo 5, quando a vontade do Estado está fora da conformidade da vontade de Deus, importa a nós obedecer a Deus e não aos homens. E é isso que as parteiras vão fazer. Lembram-se? Atos 5, 29, que Pedro diz, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Elas temem ao Senhor, elas não obedecem ao rei do Egito. Os planos do rei do Egito é aqui, em segunda instância, porque já havia acontecido isso, os planos são frustrados. Elas naturalmente precisam responder, elas precisam dar explicações. Notem, meus irmãos, que elas sabiam que dariam explicações ao rei, ao faraó.
Note como o temor dessas parteiras para com Deus, para com os deuses dos hebreus, aliás, era maior do que o temor dessas mesmas para com Faraó. Elas temiam mais a Deus do que aos homens. Por isso, a elas importava obedecer mais a Deus do que aos homens. Porque não importa o que Faraó faria a elas, mas elas temem, aliás, na verdade, o Senhor. Por meio da desobediência civil dessas mulheres, Deus conservou a descendência de Abraão. Deus usou e usa as nossas ações para realizar os seus decretos. A soberania de Deus por meio das causas secundárias. Lembre-se, nem sempre Deus vai descer. Às vezes Deus vai usar você. Às vezes Deus vai usar a mim, para que a vontade dele continue sendo executada. Neste momento da história, Deus usou o temor das parteiras. Nós não vamos fazer isso que o rei nos pediu. Mas a soberania de Deus se revela neste uso das causas secundárias. Quando eu digo isso, estou dizendo, Deus está usando as coisas que acontecem, as nossas ações, tudo à nossa volta, para fazer a sua vontade. E agora, ele vai fazer uso do vigor das hebreias. Vejam a resposta delas, no versículo 19, das parteiras, aliás. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas. Antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Vejam então, as parteiras mentiram aqui, meus irmãos. Será que elas mentiram? Os comentaristas não são unânimes quanto a essa questão, mas eu sinceramente penso que não. Vejam que elas zombam, antes de tudo, das mulheres egípcias. O que vai reforçar para nós e para mim de que essas mulheres, Sifrá e Puá, não eram necessariamente hebreias. Provavelmente eram hititas, eram dos povos que governavam o Egito antes da 18ª dinastia. Porque, de alguma forma, elas sabiam acerca das mulheres egípcias. E elas vão dizer assim, olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Dessa forma, elas estão depreciando as egípcias. Elas sabiam que as mulheres egípcias, por alguma razão, não eram fortes, não eram vigorosas para ter os seus filhos, e elas precisavam, de fato, muito de uma parteira. Elas vão ressaltar aquilo que Faraó já sabia, que as mulheres hebreias eram mulheres muito mais aptas à gravidez, eram mulheres muito mais fortes para dar à luz. Elas eram, estranhamente, diferentes da matriarca Sara, que era idosa, que era estéril. Mas as mulheres hebreias, elas facilmente engravidavam, claro que por divina providência, e fortemente davam à luz. A mão do Senhor dirigindo a história por meio dessas questões, para que os planos de Faraó sejam frustrados, porque quem governa não é Faraó, não é STF, mas é o Deus Todo-Poderoso da aliança. Sabendo que as mulheres hebreias eram fortes, eram aptas para a gravidez, elas então, bem provável, elas haviam dado ordens às suas auxiliares para que se atrasassem a ida para assistir as mulheres hebreias. Assim, quando as doulas chegavam, os bebês já teriam nascido e nada poderia ser feito. É isso que elas faziam. Por isso que elas não mentiram. Elas sabiam que se elas atrasassem 1 ou 2 minutos, de fato os bebês hebreus já teriam nascido. E o que se fazer então, se o menino já está nos braços do pai, no colo da mãe? Então elas haviam sabiamente determinado as suas ações para desobedecer às ordens de Faraó. Vejam a boa mão do Senhor, meus irmãos. Vejam a soberania de Deus em toda essa história, usando essas mulheres, pelo temor que elas tinham, dando às mulheres hebreias essa condição de serem fortes, de serem vigorosas e de não precisarem de parteiras. Porque nos céus há um Deus que dirige a história, antes de Faraó, antes do STF, antes de qualquer outra pessoa. Mas Deus é soberano não só para usar as causas secundárias, Ele também é soberano para cumprir a sua promessa. Versículos 20 e 21. Vejam comigo. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Deus, Ele é
poderoso, soberano, para cumprir aquilo que ele promete. Em primeiro lugar, em relação às parteiras. Ué, pastor, a Bíblia fala que Deus abençoaria as parteiras? Diretamente não. Mas o Senhor havia prometido que abençoaria aqueles que abençoassem a Abraão e naturalmente a sua descendência. Então, Deus fez as parteiras, fez bem as parteiras e as inseriu na família da aliança. É assim que eu entendo o versículo 21. Dar filhos às mulheres hebreias, se elas fossem hebreias, naquele tempo não seria bênção, meu irmão. Não seria bênção, minha irmã. Senão, uma grande dificuldade, uma grande luta. Isso precisa ser entendido. Sifrá e Puá provavelmente não eram hebreus, não, hebreias, aliás, eram hetitas. E Deus então lhes dá a graça de se casarem com hebreus e de alguma forma os seus nomes ficam conhecidos na história, porque nós não as conhecemos, mas provavelmente os leitores originais as conheciam. E Deus diz, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, Abraão, e as hebreias te abençoaram, então eu as abençoarei, porque eu sou soberano para cumprir a promessa que faço. E não tem faraó, e não tem nenhum outro órgão que possa frustrar os meus planos. É assim que a igreja do Senhor precisa pensar, é assim que a igreja do Senhor precisa crer. Deus é soberano, mas Ele não é soberano apenas para cumprir as suas promessas de abençoar aqueles que abençoariam Abraão, Ele é soberano também para cumprir as promessas feitas a Abraão. Em Gênesis 15, versículo 5, em Gênesis 17, versículo 2, particularmente, em Gênesis 17, versículo 2, o Senhor diz assim, eu farei com você, Abraão, uma aliança entre mim e ti, e notem o verbo, e te multiplicarei extraordinariamente. Quando Deus diz isso, meu irmão e minha irmã, talvez você não saiba, mas Deus está falando com um homem de 99 anos, casado com uma mulher estéril de 74 anos. Esse homem diz, Senhor, mas como o Senhor vai fazer isso? Senão o único herdeiro que eu tenho é um servo. O Senhor em Gênesis 15 o conduz para fora e diz, olha para as estrelas, olha para conta os grãos de areia do mar. Você pode? Pois será assim a tua descendência. Sabe por quê, Abraão? Porque não importa a idade que você tenha, não importa a esterilidade da sua mulher, não importa se ela tem atração por você ou não, eu vou cumprir a minha promessa, e a promessa está cumprida aqui, irmãos. Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, aliás, versículo 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, se multiplicou e se tornou muito forte. Deus é ou não é soberano? Deus governa ou não governa a história? A despeito das tentativas de Faraó, a despeito do povo ter sido feito cativeiro no Egito, a despeito de tudo isso, Deus é ou não é aquele que dirige a história? Deus é soberano. Se é assim, irmãos, quero propor mais algumas aplicações. Então deixa eu te fazer algumas perguntas. Para você, importa mais temer a Deus do que aos homens? Para você, importa mais obedecer a Deus do que aos homens? Essas são duas aplicações reflexivas para que você possa pensar. Mas uma terceira aplicação, eu quero que você note como as suas ações livres e responsáveis estão dentro de um plano de soberania e de governo de Deus. E Deus dirige a história para aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus dirige a história por meio das nossas ações. Essa é uma verdade que nós precisamos entender, irmão. Meus irmãos, uma última aplicação nesse texto. Você é capaz de crer na soberania de Deus, mesmo quando o STF permite o assassinato de bebês? Você é capaz de crer no Deus que dirige a história, mesmo quando o faraó ordena se matar os bebês? É isso que Moisés deseja que façamos aqui. Que creiamos no Deus que dirige a história. Que creiamos no Deus que dirige a história. Nosso tempo vai se avançando, eu não quero me delongar muito.
Depois de vermos a primeira tentativa de infanticídio, vermos a soberania de Deus atuando, nós vamos ver uma segunda tentativa de infanticídio. Agora, não com um método perverso, escuso, tentando omitir aquilo que Faraó desejava, mas um método desesperado, versículo 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis, jogareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Os planos de Faraó vão sendo frustrados pelo Senhor. Pastor, e cadê a soberania de Deus aqui? Quem é que vai livrar os hebreus do Egito? Moisés. Onde é que Moisés foi achado, meus irmãos? No Nilo. A soberania de Deus é quem dirige a história. Não são os decretos de Faraó. Não são as ações do STF. Eu não estou aqui dizendo que nós não podemos e não devemos nos revoltar, que nós não podemos trazer uma palavra de confrontação ao Estado, mas nós, enquanto igreja do Senhor, não podemos perder a noção de que o nosso Deus dirige a história. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele conduz a história como Ele quer. Faraó não vai desistir. Ele vai continuar a sua obstinada luta contra os inofensivos hebreus. Agora, não fazendo uso de métodos tão escusos como ele estava fazendo antes, mas agora declaradamente usando um método desesperado, dizendo: olha, se você encontrar um filho de um hebreu menino, avisa as autoridades para que a gente o lance no rio, aliás. Curiosamente, o Deus que dirige a história provê que o libertador do povo de Deus fosse encontrado em um cesto. Tá certo que calafetado, não foi para que aquele menino afogasse, mas no Nilo. O Senhor dirige a história. Eu quero concluir a nossa mensagem falando algumas coisas. Em primeiro lugar, a semente da serpente, meus irmãos, ela pode e ela vai continuar a sua luta contra a semente da mulher. E o que eu quero dizer aqui é que se nós somos a semente da mulher, não esperemos do outro lado coisa boa. Porque o que está do outro lado é os filhos do dragão, os filhos da serpente, tentando aniquilar os filhos da mulher, que somos nós. A semente da serpente, ela pode pensar que a melhor forma de se fazer isso é atacando os bebês. Mas a sua derrota já está decretada. Já está decretada. Matthew Henry, um comentarista, acerca desse texto, disse o seguinte, abre aspas: o Faraó e Herodes provaram suficientemente serem agentes daquele grande dragão vermelho que parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho, como vimos em Apocalipse 12, 3 e 4. Há uma antítese, meus irmãos. E você tem que sair daqui todos os domingos sabendo disso. Que saímos daqui para uma batalha. De que o mundo nos odeia. E de que o mundo jamais vai se conformar à vontade de Deus. Porque não tem capacitação para isso. Nós é que somos a voz de Deus nesse mundo caído. Mas ao mesmo tempo nós cremos na soberania do nosso Deus. E nós não nos desesperamos. E nós não nos afligimos. Mas descansamos no Deus que dirige a história. O Deus que dirige a história. E aqui, agora sim eu finalizo. Para terminar com Cristo. Meus irmãos, a igreja precisa se conscientizar das palavras de Jesus. Eu não sei como você está recebendo esse sermão, mas eu espero que você esteja entendendo que a igreja precisa ouvir Jesus. E Jesus, em Mateus 24, disse que as coisas piorariam. Elas não vão melhorar. Então, por que essa nossa desesperança? Por que esse nosso desespero? Porque um órgão do Estado está para fazer alguma coisa, coisas que já está acontecendo à torta e à direita por aí, irmãos. Estamos esperando algo de bom desse mundo. Estamos esperando algo de bom desse mundo. Então precisamos ouvir Jesus. Precisamos ouvir o que ele diz. De que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, desafeiçados de bem, amantes do mal.
É isso que a palavra de Deus diz. O que a igreja está esperando, irmãos? Eu não sei o que você está esperando, eu sei o que eu estou esperando. E eu não estou esperando dias fáceis, porque o meu tesouro está lá. Foi o que cantamos no inário. Eu sigo com o Deus de Abraão, o Deus da aliança, que vai conduzir a minha vida, mas a minha esperança está na eternidade. Esse mundo vai piorar, meus irmãos. Não estou falando isso para você entrar em depressão, não estou falando isso para você desanimar, mas ele vai piorar. Os seus filhos viverão dias piores do que você está vivendo. Quer ter um consolo do Senhor? Ouça as palavras de Jesus. Se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam, mas eles serão. Mas eles serão. O Senhor está conduzindo a história. Ontem, do que vimos? Mais um ataque na faixa de Gaza, a disputa entre Hamas e Israel. O que nós estamos esperando desse mundo, irmãos? Se você ainda tem alguma esperança nesse mundo, eu quero convidar você para ouvir as palavras de Jesus. Leia Mateus 24 e dali procure outros textos em que o Senhor vai nos ensinar a tirar a nossa esperança desse mundo, a não se desiludir com o que o mundo faz, porque o mundo vai de mal a pior.